No mundo globalizado do século XXI, ainda há de se considerar a força influente e atuante da geopolítica. O que é a geopolítica? Essa palavra, por vezes, parece enigmática ou as pessoas usam ela para descrever uma série de coisas, mas não necessariamente. Ela é bem específica e ela trata de alguma coisa pontual e interessante para o momento atual que nós estamos vivendo. Onde a gente acha que, por exemplo, a geografia, os espaços não têm mais importância. E a geopolítica é o contrário. Ela vai voltar na raiz do nosso espaço e como nós distribuímos e criamos esses espaços e lugares e o impacto que isso vai ter na história. A gente olha para essa evolução tecnológica e acha que não tem mais papel da geografia. Mas nós ainda demoramos 12 horas para ir para a Europa de avião, 8, 10 ou 12 horas para ir para a América do Norte, dependendo do lugar. Então, nós ainda estamos sujeitos às forças da geografia. E essas forças, elas têm um impacto muito maior do que a gente imagina. Países que não têm saída para o mar, países que são isolados e grandes montanhas, como o Afeganistão. É uma sociedade que tem uma tendência a ser uma sociedade super tradicional. Por que tradicional? Você não tem acesso a outras pessoas, é difícil você chegar lá. E essas tribos, ou esses grupos que estão vivendo no alto dessas montanhas, não vão conseguir trocar informações e ideias com outros. Todas as sociedades ou os países que não têm acesso ao mar, que não são o que a gente chama de uma civilização, um país de orientação costeira ou marítima, vão ser muito mais fechadas, muito mais tradicionais, onde os valores antigos de religiões vão se manter preservados. Se a gente comparar isso com sociedades como os ingleses, uma ilha que sempre comercializou com o mundo, nasceram outros valores dali. Houve muita troca de comércio, troca de pessoas, troca de informações. Isso não existe no Afeganistão. Os ingleses nos trouxeram tanto conhecimento democrático e tantos valores, versus o Afeganistão, uma sociedade tribal, extremamente tradicionalista e religiosa, incapaz e com uma dificuldade de se adequar ao mundo que a gente conhece de estados, nações, com as pessoas tendo essas identidades que nós aqui compartilhamos como brasileiros e que para eles é muito mais difícil. Então, depois do 11 de setembro, o mundo todo saiu em busca de uma explicação qual era a razão pelo que estava acontecendo. E aí, um deles, o Samuel Huntington, que escreveu um artigo que depois virou um livro que se chama O Choque de Civilizações, parece que entendeu e preveu ou descreveu o que estava acontecendo. E aí o Samuel Huntington ele vira e fala assim, nós passamos por vários períodos de guerra no mundo. E o primeiro deles eram as guerras entre os monarcas e os príncipes. Depois a gente evoluiu para a criação do Estado-nação. E aí tivemos a Primeira, a Segunda Guerra Mundial. Depois nós evoluímos para a Guerra Fria, que era uma guerra ideológica, por ideias. Então a gente iria se matar por causa daquilo. E agora, qual seria a nova fase de conflitos? Ele diz que a última fase de conflitos no mundo seria uma guerra entre civilizações. E aí, o que são civilizações? Ele define a civilização como a nossa identidade básica, mais alta, antes da identidade comum que nós temos como seres humanos. Então vamos começar de baixo para cima, né? Qual que é a nossa identidade mais básica? Quem sou eu? Qual é o meu nome? De qual família? De onde eu vim? Né? A minha família, o meu sobrenome. Essa é a minha identidade mais básica. Segundo lugar, onde eu moro? Mas onde eu moro, qual bairro eu moro? Qual cidade eu sou? Eu sou de qual estado? Eu sou de qual país? E acima de país? Pertenço a um continente. E acima de continente, antes de eu ser humano, a minha civilização. E qual é o elo que conecta e cria as civilizações? Cultura e religião. Religião é a coisa que eu tenho em comum no mais alto nível, antes de me tornar ser humano
e que eu posso dividir com outras pessoas em outros lugares do mundo. E aí ele diz o seguinte: as guerras, ou a grande guerra do futuro, e será a última, ele diz que é o último ciclo de conflitos da humanidade, será um conflito entre civilizações. E ele divide o mundo em várias civilizações, e baseadas nesse fator religioso. E aí quais são a base das civilizações que ele encontra? Ele coloca a civilização ocidental, que são América do Norte, Estados Unidos e Canadá, Europa, Austrália e Nova Zelândia. Ele diz que existe uma outra civilização que se chama civilização latino-americana, e aí, obviamente, são os latino-americanos, o México para baixo. Existe uma outra civilização que é a africana, da África subsaariana para baixo. Existe uma civilização que é a islâmica, e aí pega norte da África, Oriente Médio, a Ásia Central e um pouco do sudoeste ali da Ásia. Existe uma outra civilização que é a confucionista, que é a civilização chinesa e alguns outros países próximos. A civilização eslávico-ortodoxa, que é a Rússia e o leste europeu. Tem uma única civilização que ele diz que é um país sozinho, que é a civilização japonesa. Ele considera os japoneses um grupo isolado, separado, uma ilha que nunca se misturou com ninguém e são uma civilização por conta própria. E, por último, a civilização budista. E aí ele vira e fala uma frase assim que é muito interessante. Os conflitos do futuro serão onde as civilizações se encontram. E aí, se a gente olhar a fronteira do México com os Estados Unidos, tem conflito ali? Sim. E ali é um ponto de encontro da civilização latino-americana com a civilização ocidental. Marrocos com a Espanha, tem conflito ali? Tem. Sudão, exatamente onde corta a linha civilizatória do mundo islâmico, da civilização islâmica com a civilização africana. Também tem conflito ali. No leste europeu com a Europa, é o ponto de encontro do mundo eslávico ortodoxo com o mundo europeu. E por onde você vai no mapa do mundo, e se você olha para o ponto de encontro, todos os lugares onde essas civilizações estão se encontrando, a gente tem atrito, conflito e choque. Ou seja, realmente parece que o Huntington acertou. Qual o problema e as críticas que as pessoas fazem à teoria do Huntington? Mas a civilização latino-americana não tem nada a ver. Nós não temos nada a ver com o México. Quando a gente compara o Brasil com o México, pode ser que a gente tenha pouco em comum. Mas se você vai para a Austrália, o seu primeiro melhor amigo vai ser um mexicano e um argentino. Porque quem é mais parecido com a gente? Nós, os latinos são parecidos. Quando a gente olha só nós dois aqui, a gente tem muita rivalidade e rixa e nem fala o mesmo idioma que eles. Mas quando você coloca isso dentro do contexto mundial, sim, os latino-americanos têm muito mais em comum e os europeus também, mesmo que sejam um espanhol e um sueco. Eles são europeus ainda. Claro que existem as diferenças entre os europeus, do Mediterrâneo e do norte da Europa, mas, no todo, existe muito mais coisa em comum. E aí ele diz que as civilizações, então, vão entrar em choque. E a grande choque de civilizações, primeiro, é entre a civilização islâmica e o Ocidente, que é exatamente o que a gente está assistindo de muitas maneiras com essa turbulência geopolítica, com o terrorismo e com o fundamentalismo. E aí é curioso que o Huntington ele vira e fala o seguinte, ele faz a pergunta, por que as civilizações vão colidir? E o primeiro ponto que ele traz o que é óbvio, as civilizações, as diferenças entre as civilizações, elas são básicas, gente. Não é qualquer coisa, não é a gravata roxa, não, e você gosta de preto. Não, não é isso. É discussões fundamentais sobre o que eu acredito sobre o papel da mulher na sociedade, sobre a educação que meu filho tem que ter. Não é qualquer coisinha que eu relevo. São coisas muito básicas, então são coisas importantes. Que mais? Você pode ter dupla nacionalidade? Pode. Você pode ter duas religiões?
Alguns vão dizer, aqui no Brasil pode. Você pode se não for falar para o padre, ou para o rabino, ou para o sheik que você quer casar nas duas. A coisa brasileira é uma cerimônia mista, fora da história. Se você seguir de verdade a religião, não tem essa. Então não são coisas que conseguem andar juntas. O mundo está ficando menor. E quanto mais conectado o mundo fica, agora eu tenho acesso e eu começo a ver coisas que eu nem sabia que existiam. Por exemplo, eu não sabia que uma mulher, quando era violentada no Afeganistão, ela ia para a cadeia. Ela vai, porque ela desonrou a família. E isso faz o que com os meus valores? Me choca. Realidades e diferenças que eu não fazia ideia que elas existiam. Isso exacerba o choque e a tensão. Outro fenômeno que está acontecendo. Essas civilizações estão se juntando em blocos econômicos. A União Europeia. E aí o comércio dela, a parte econômica dela, também está conectada com o seu projeto de valores, princípios e civilizatório como um grupo. E aí você vai aumentando o Mercosul, União Europeia, você vai aumentando essas divisões e o choque vai crescendo. Um outro fator é que, para muitos países do mundo, essa globalização está sendo comandada e governada por uma das civilizações, que é a civilização ocidental. Então eles não enxergam isso como uma troca, mas enxergam como uma imposição de valores. Você está vindo aqui trazendo o seu valor ocidental e querendo que eu aceite ele. Eu não estou gostando disso. E eu vou reagir. E eu vou partir para o confronto. Então, nós temos uma série de situações que estão sendo colocadas que fazem a gente entrar nesse choque. Em última instância, talvez o que o Huntington está querendo dizer para a gente não é necessariamente que as religiões se odeiam, mas que existem diferenças de valores e culturais na humanidade e que nós não encontramos a maneira de conviver com essas diferenças. E isso faz todo sentido. Aliás, isso faz sentido em todas as escalas que a gente analisar, não só na escala geopolítica, mas faz sentido no nosso contexto político atual. Nós estamos vivendo uma guerra de valores, uma guerra cultural.